Graça e paz, queridos. Bom dia. Que você possa estar começando aí o seu domingo, um domingo abençoado, um domingo cheio de notícias boas, vindas da parte de Deus, porque Deus ele sempre tem o melhor para nos dar. Amém? Nós vamos dar início à nossa EBD. Eu quero te convidar nesse momento você se desligar de tudo que está à sua volta aí no momento, o que pode tirar a sua atenção dessa EBD, e que você possa estar ligado com Cristo aí, para que nós possamos, amados, juntos aprendermos mais da palavra de Deus, aprendermos mais de Deus, porque esse é o desejo dele, que nós nos aprofundemos em buscar a sua face, o seu conhecimento, a sua presença, buscar a intimidade com ele. Então que nessa manhã nós possamos estar assim nos preparando agora nesse momento para dar início a essa EBD, e que eu e você possamos ser muitíssimos abençoados através dessa ministração que Deus colocou no meu coração, em forma de ensinamento, que você possa nessa manhã, querido, estar ouvindo, aprendendo e praticando principalmente. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar em agradecimento a Deus por esse dia, por essa lição, por esse momento de comunhão online, comunhão à distância. Mas você que está nos assistindo, nós estamos fazendo uma rede de coinonia online, virtual. Então nós estamos buscando a presença de Deus em unidade. Amém? Curve sua cabeça. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, nós queremos, Senhor, na manhã deste dia, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos, ó Deus, que tu tens derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, que nessa manhã, ó Deus, que damos início a esse estudo aqui, ó Deus, ó Pai, que tu possa, Senhor, estar nos dando entendimento, Senhor, que possamos, Senhor, estar cada vez mais próximo de Ti, ó Deus, através, Senhor, de conhecimento da Tua palavra, Deus, de busca da Tua presença, ó Deus, que possamos, Senhor, nos aprofundar, ó Deus, em Te conhecer mais e mais, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesta manhã, ó Deus, possa nos dar entendimento, ó Deus, a capacidade, Senhor, de aprender, ó Pai, Pai querido, Senhor, as mínimas coisas que Tu tens para falar conosco nesta manhã, ó Pai. Ó Deus querido, que nós possamos, Senhor, ao término dessa lição, ter entendido esse capítulo, ó Deus, ter entendido essa mensagem, ó Deus, ó Pai querido, Senhor, e o mais importante, Senhor, praticar essa mensagem que nos é ensinada através da vida do apóstolo Pedro, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela vida dos meus irmãos que estão, Senhor, agora online comigo, ligados comigo, Pai. Que Tu esteja, Senhor, abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos fazer aqui uma leitura prévia do capítulo, é o capítulo 4, e depois eu venho tecendo alguns comentários dos versículos. Como o tempo não é um tempo muito longo, né, para a gente não tornar uma coisa cansativa, a gente vai fazer comentários curtos, né, a gente vai procurar não se alongar nessa lição. Então vamos lá. Capítulo 4 de 1 Pedro é o que me foi incumbido de passar para vocês. Eu vou estar lendo aqui juntamente com vocês. Eu vou ler na versão A Mensagem, que é uma versão bem atual. Eu gosto muito dessa versão bíblica, né? Se você não tiver, você pode aí, abrir a internet aí, que você consegue ler através dessa versão. Diz assim: portanto, considerando que Cristo passou por tudo que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como Ele. Pense no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Assim, serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelo próprio desejo. Vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus, festa toda noite, bebedeira e depravação, mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Obviamente, os amigos daquela época não entendem por que vocês não os procuram mais. No entanto, vocês não têm obrigação de prestar conta a eles.
eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Ouça a mensagem. Ela foi pregada aos cristãos que agora estão mortos, mas ainda que estejam mortos, como acontece com todos, eles vão continuar na vida que Deus concedeu a ele em Jesus. Tudo nesse mundo está para ser consumado, portanto não tome nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavras, seja palavra de Deus. Se ajuda, que seja ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus, e ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Amém. E aí segue. Amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não pense que Deus não está no comando. Em vez disso, alegrem-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou. É um processo de refinamento espiritual. A glória está chegando. Se vocês sofrem abuso por causa de Cristo, considerem-se felizes. É o Espírito de Deus e a sua glória em vocês que serão vistos pelos outros. Se eles os perseguem porque vocês quebram a lei ou perturbam a paz, é outra questão. Mas se porque vocês são cristãos, não pense duas vezes. Sejam orgulhosos da condição distinta refletida nesse nome. Chegou a hora do julgamento, e ele começará pela própria família de Deus. Somos os primeiros da fila. Se começa conosco, imagina como será para aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus. Se os bons quase não resistem, o que está reservado para os maus? Então, se vocês acham que a vida está difícil porque está fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos. Confiem nele, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Oh, glória a Deus! Amados, eu gosto muito da palavra de Deus. Ela é profunda, mas com simplicidade. Se nós somente lermos aqui e meditarmos, sem buscar um aprofundamento maior do que Pedro está querendo dizer aqui, nesses versículos, nós vamos ter todo o entendimento possível. Não existe nada oculto nesse capítulo aos nossos olhos. Então nós precisamos, amados, ter essa preocupação da leitura bíblica com entendimento, pedindo ao Espírito Santo para que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos nessa manhã, aqui nessa meditação, fazer isso. Eu queria comentar aqui o versículo 1 e o versículo 2 juntos, para nós ganharmos tempo, porque são 19 versículos, e se a gente for comentar um por um, a gente vai se alongar muito, como eu já falei, e esse não é o nosso alvo. Então, vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Começa dizendo que, agora eu vou ler em outra versão, para a gente poder fazer os comentários. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência do homem, mas segundo a vontade de Deus. Pedro, ele está especificando aqui para a gente e está chamando a nossa atenção para o sofrimento que Cristo teve. Ele começa dizendo, olha, se Cristo padeceu, então a gente tem como discípulo de Cristo, como servos de Cristo, que nós nos declaramos, eu e você nos declaramos servos de Cristo. Então, como servos de Cristo, nós precisamos nos armar de quê? Do mesmo pensamento. Que se Cristo padeceu, ora, o próprio Cristo, o próprio Jesus disse que
no mundo nós teríamos aflições. Não foi isso que Jesus falou? Mas ele diz para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também somos capazes, nele, de vencer o mundo. Amém? E aí Pedro ele começa falando sobre que se Cristo padeceu na carne, se Cristo foi perseguido, o que Pedro está falando é o seguinte, olha, Jesus foi perseguido. Desde o início do ministério, houve oposição a Jesus. A pregação de Jesus, ela confrontava a vida das pessoas. E hoje não é diferente, amados. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ela confronta a vida das pessoas. E às vezes as pessoas chegam até a usar um termo que eu não gosto muito, que o pessoal fala muito para justificar os erros, justificar os pecados, que é o termo não tem nada a ver. Muitas pessoas usam esse termo de não ter nada a ver, queridos, para justificar o erro, justificar o pecado. Mas na verdade, no fundo do coração dessa pessoa, eu não tenho dúvida alguma que o Espírito Santo de Deus está ali colocando ali o dedo ali naquele pecado e mostrando para ele e falando assim, olha, é isso aqui, isso que você fez está errado. Porque se você foi transformado em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai te incomodar quando você cometer algum deslize, quando você errar o caminho, quando você errar o alvo. Então, que nós possamos ter esse entendimento que Pedro nos chama. Olha, se Cristo padeceu, Pedro está dizendo o quê? Que nós também vamos padecer, que nós também vamos passar por sofrimentos, por perseguições. Quantos de vocês já não foram perseguidos na sua infância, aqueles que são crentes de berço? Que na escola você era, as pessoas encarnavam em você, chamando você de Bíblia, chamando, assim, te qualificando como uma pessoa, um extraterrestre até, porque eles não entendem porque nós vivemos dessa maneira, porque eles acham que a vida tem que ser essa, da maneira que eles vivem, com orgias, com festa, com bebedeiras, com essa coisa toda. E aí quando nós não participamos disso, eles entendem que nós somos diferentes e eles são os certos. E aí nós entramos na mira deles. E quando entramos na mira deles, nós somos perseguidos, nós somos, passamos por lutas, por dificuldades, né? E a gente acaba vivendo isso que Pedro está falando aqui. Eu falei quarta-feira na igreja, eu não gosto muito de ser o profeta do caos. O profeta do caos é aquele que só traz notícia ruim. É aquele que só é igual aqueles servos de Ló que sobreviveram ali àquele advento onde Ló perdeu tudo. Sobrava um para ir lá e contar a desgraça que tinha acontecido sobre a vida de Ló. Eu não gosto de usar esse termo de profeta do caos, de ser classificado como profeta do caos. Mas entendam uma coisa, a vida do cristão verdadeiro, ela vai ter perseguição. Seja na escola, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade. E aí, amados, aonde que vai acontecer a diferença é a posição que nós vamos ter em relação a isso. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou resistir como Cristo resistiu? Em ser perseguido, em ser açoitado, em ser crucificado? Será que eu vou aguentar isso? Se eu tomando posição de crente fiel ao Senhor? Nós precisamos tomar essa posição. Pedro fala aqui, armai-vos também vós com este pensamento. Que pensamento? É que eu e você vamos sofrer perseguições. É que eu e você vamos ter lutas para vivermos. Mas na frente, Pedro ele fala sobre o julgamento. Pedro fala sobre a questão de estarmos diante do grande trono e que nós vamos passar ali primeiro e seremos reconhecidos pelo nosso Senhor. Amém? E aí ele diz no versículo 2 que porque no pouco tempo, algumas versões vão dizer, no pouco tempo, aqui na minha versão diz para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência do homem, mas segundo a vontade de Deus. Olha, Pedro está dizendo o seguinte, aqueles que sofrem por Cristo, eles devem estar com a vida voltada para fazer a vontade de Deus
e não seguir os desejos pecaminosos da carne. Pedro, ele está dizendo o seguinte, olha, resta pouco tempo. Pastor, mas como assim resta pouco tempo? Pedro já lá atrás já falava sobre a volta de Cristo e Cristo não voltou. Quem disse que Cristo não voltou? Cristo voltou para aqueles que partiram. Para aqueles que partiram e foram se encontrar com Ele na glória. Aqueles que morreram com Cristo estão com Cristo. Então Cristo já voltou para eles. Mas existe um evento eminente para acontecer na história da humanidade, que é o arrebatamento da igreja. E esse momento, nem mesmo Jesus sabe a hora. Nem mesmo o Filho sabe a hora. O próprio Jesus declara isso. Que nem Ele mesmo sabe a hora, somente o Pai. Mas quando nós pegamos tudo que Jesus deixou para nós como ensinamento, amados, quando nós olhamos tudo que Jesus relata sobre o fim dos tempos, sobre o princípio das dores, e a gente olha para o mundo hoje, o que nós estamos vivendo, será que você não consegue entender que esse arrebatamento, que essa volta de Cristo, ela está muito próxima? Estamos vivendo dias piores que os dias de Noé. Antes nós falávamos até que eram dias similares do de Noé. Agora não, são dias piores do que o de Noé. Assim nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que isso aconteceria nesse período. Então, amados, a volta de Cristo é eminente, está próxima. Então Pedro está dizendo, aproveita o tempo que resta. Por quê? Porque muito em breve esse tempo vai acabar. E aí, quando você for ser julgado diante do trono, o que será avaliado por Deus? Será que você passou aqui esse resto de tempo vivendo na carne, fazendo coisas abomináveis à vontade de Deus? Ou você passou esse tempo que restou para você, segundo a vontade de Deus? Precisamos ser firmes na nossa convicção. Precisamos ser firmes no nosso testemunho. Amados, é o nosso testemunho que vai converter, que vai, através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, junto com a ação do Espírito Santo, vai fazer muitas pessoas chegarem-se a Cristo. Agora, o que tem acontecido nas igrejas hoje no mundo é que cristãos têm vivido uma vida dupla, ou às vezes até uma vida tripla, que agora a gente vive em 3 ambientes. As pessoas têm vivido uma vida de santidade dentro da igreja. As pessoas têm vivido uma vida pecaminosa no mundo. E as pessoas têm vivido uma vida sem regras na rede mundial de internet, nas redes sociais. Amados, isso é muito sério. Você pensa que as pessoas não estão olhando os seus perfis, as suas postagens, os seus comentários. Você pensa que as pessoas não estão vendo isso. E aí você se declara servo de Cristo, você se declara servo de Deus, e você anda postando coisas que nem ímpios às vezes postam. Então nós precisamos viver uma vida única diante do nosso Deus. Precisamos aproveitar esse tempo que nos resta para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não é vivermos segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente deseja. É viver segundo a vontade de Deus. Versículo 3, versículo 4, diz assim: e acham estranho não correres com ele o mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando vós. 3 e 4, eu li o 4. Porque é bastante, e que no tempo passado da vida fizesse a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, barrachices, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E achando estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Isso é aquilo que eu já comentei. É que os amigos do passado, das pessoas que vêm do mundo, se converteram, pessoas que já viveram isso lá atrás, isso aqui que a gente falou, concupiscência, dissoluções, glutonaria, bebedice,
imoralidade sexual. Essas pessoas que já viveram isso e hoje não vivem mais porque são nova criatura em Cristo, os amigos do passado, eles acham estranho. Eles acham, assim, que esse cara é melhor do que eu? Esse cara, o que ele acha que é? Por que ele deixou de fazer essas coisas que ele fazia? Mas é aqui que nós vamos dar testemunho do Evangelho de Cristo. As dissoluções, elas falam de comportamento vergonhoso, insolente da vida de uma pessoa. As orgias se referem às festas intermináveis que abundam em bebedeira, imoralidade sexual, e as idolatrias, amados. E preste bem atenção nessa questão de idolatria, porque hoje isso tem acontecido até dentro das igrejas. A idolatria tem entrado devagarinho nas igrejas. Mas, pastor, estão colocando lá ídolos? Não. Os ídolos têm se apresentado hoje como redes sociais, pessoas que deixam de ler a Bíblia para estarem nas redes sociais, como eu falei, postando qualquer coisa que não é compatível com a vida cristã. Pessoas têm deixado a vida cristã, os compromissos com a igreja, com Cristo, para estarem assistindo partidas de futebol, assistindo novelas, assistindo filmes. Pessoas têm deixado o compromisso com a igreja, com Cristo, para estarem passeando num shopping. Amados, eu não sou contra você assistir um filme, contra você assistir uma partida de futebol, contra você assistir até mesmo uma novela que nem que essa rede de televisão tem passado aí, novelas épicas, novelas sobre a Bíblia, entendeu? Eu não sou contra você dar um passeio no shopping, mas por que fazer isso na hora de um culto, num dia de um culto, se você tem tantos outros dias? O nosso bispo, ele faz questão de nos ensinar que nós precisamos sair com a nossa família, nós precisamos passear, nós precisamos de vez em quando dar uma viajada, dar uma esticada a mais. Esse momento família tem que existir, esse passeio tem que existir, mas ele não precisa atrapalhar a sua vida de compromisso com a igreja de Cristo, com a noiva de Cristo. Precisamos estar atentos a isso. Então vamos lá, vamos andar um pouquinho mais. E aí, só para terminar aqui o versículo 4. Então essas pessoas acham estranho nós não participarmos mais disso. E aquelas pessoas que vêm de berço, do evangelho de berço, essas pessoas que estão lá no mundo, elas também acham essa pessoa esquisita, porque não participam disso. Mas quando nós abrimos uma exceçãozinha que seja, eu não participo de orgia, eu não participo de bebedeiras, eu não participo de glutonarias, eu não participo disso, mas aí eu paro numa roda de amigos para ouvir uma piada indecente, uma piada pornográfica. E ali, amado, já desandou o seu testemunho de cristão. Eu não fico por aí bebendo, eu não fico por aí em orgias, eu não fico em glutonaria, mas aí na rede social você tem postado coisas absurdas e aí já acabou o seu testemunho de cristão. Precisamos ser vigilantes nisso. Hoje precisamos testemunhar em 2 ambientes. Na igreja o testemunho já é trivial. Agora precisamos testemunhar em 2 ambientes. No mundo virtual e no mundo real. Hoje precisamos viver dessa maneira. Então esses amigos acham isso estranho. Por isso que Pedro está dizendo lá no início que nós vamos ser perseguidos. Porque essas pessoas, elas não aceitam que nós tenhamos deixado essa vida de pecado. Ou que pessoas que nasceram no Evangelho nunca se desviaram, que essas pessoas nunca tenham entrado por essa vida de pecado. Então nós precisamos viver isso. Vamos lá. Versículo 5 e versículo 6. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo
segundo Deus em espírito. Olha, Pedro está dizendo aqui o seguinte: olha, vai ter um julgamento. Vai ter uma situação que vocês vão viver, vai ter um julgamento. Então vocês precisam estar prontos. Porque quando vier o julgamento, e o julgamento aqui ele está se referindo aqui para julgar vivos e mortos, porque todos vão passar pelos julgamentos. E aí ele diz também aqui, porque o evangelho foi pregado também aos mortos. Existe uma batalha teológica em relação a isso. Porque diz que, uns dizem que quando Pedro está falando isso aqui, ele está se referindo quando Jesus morreu, que foi pregar aos mortos, não sei o que. Amados, em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar alguma referência de que foi dado uma segunda chance pós-morte a alguém. Não existe. A Bíblia não prega isso. Não é isso que Pedro está falando aqui. Pedro está falando o seguinte: olha, esse evangelho foi pregado aos mortos. Mas quem são esses mortos? Quem é o homem antes de conhecer a Deus? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pedro está se referindo a isso. E se a gente quiser abrir um pouquinho, fazer uma abrangência maior dessa questão teológica, a gente pode dizer que Pedro está se referindo aos cristãos que morreram. Que o evangelho foi pregado a eles e hoje eles estão mortos. Então é isso que Pedro está falando. Continuando aqui, então eu estava falando desses mortos, que na verdade são os crentes que morreram. Ou, para mim, o mais aceitável é a condição do homem antes de receber o evangelho. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Então Pedro, para mim, ele está se referindo a essa situação. Continuando aqui, versículo 7. E já está próximo o fim das coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai-os em oração. É interessante, né, que no versículo 2, Pedro ele fala para a gente o seguinte: olha, resta pouco tempo. E aí no versículo 7 ele reafirma o que ele falou no versículo 2. Olha, já está próximo o fim de todas as coisas. E a gente precisa estar preparado, nós precisamos estar preparados com Cristo, para que possamos, assim que Ele nos chamar, nós subirmos com Ele em glória, para uma vida eterna. Amém? Vamos voltar aqui, a gente parou no versículo 7. Versículo 7. Só para a gente finalizar aqui. O versículo 7. Jesus pode vir trazendo consigo seu juízo a qualquer momento. Por essa razão, todos precisam estar preparados para dar conta do que fizeram em sua vida. Sóbrios. Os cristãos devem controlar seus desejos pecaminosos, porque não tarda a volta do Senhor. Então Pedro ele traz esse despertamento para a igreja do Senhor. Versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 e versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder de Deus, que o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Versículo 12. Não, é versículo 10 e 11 que eu falei. Então, amados, olha só. Cada um administra o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E aqui Pedro está trazendo esse despertamento para a gente, que nós precisamos ter, amados. Isso aqui nos leva a uma palavrinha que a gente sempre fala: amor. Amor. Porque quando Pedro está dizendo, cada um administre aos outros o dom que recebeu, é que você vai compartilhar aquilo que você recebeu como dom de Deus. E aí ele vem especificando: se alguém fale, que fale segundo a palavra de Deus. Porque você recebeu esse dom de Deus. Não é seu. Não é uma coisa natural seu. Vem de Deus. Deus colocou aí. Para quê? Para você guardar para você,
Nós estávamos até ontem com jovens falando sobre essa questão de talento. A Cíntia, a Cíntia, ela botou lá um vídeo de uma canção muito bonita que falava sobre não esconder os seus talentos, não esconder os seus dons. E aí Pedro vem com essa mensagem hoje pra gente e diz: olha, se alguém fale, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre, administre segundo a palavra de Deus. Para quê, amados? Para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida e através da sua vida. É assim que nós precisamos viver. E Pedro, ele traz esse despertamento para nós, para que Jesus Cristo seja glorificado, porque toda glória, toda honra, todo poder pertence a Ele. É Ele que tem que ser glorificado. Não sou eu, não é você, não é nenhum outro pastor, nenhum outro pregador, grande pregador. Quem precisa ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos andar para a gente tentar minimizar o tempo aí. Versículo 12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozije e se alegrem. Então, versículo 12 e versículo 13. Pedro, ele instrui agora, né, lá no iniciozinho, Pedro fala lá no versículo 1, de que nós precisamos nos armar no mesmo pensamento de Cristo, que é padecer pela igreja, é padecer pelo evangelho. E agora no versículo 12, ele vem dizendo, olha, não estranheis a prova, ele só reafirma. É interessante que Pedro, nesse capítulo, ele fala alguma coisa e depois ele vem e reafirma aquilo que ele falou de uma maneira diferente. Mas agora ele está falando aqui para nós. Olha, não estranhei a ardente prova. Ou seja, quando você estiver padecendo alguma luta, você não pode estranhar isso. Você não pode estranhar isso. Por quê? Porque já é ensinamento do próprio Jesus que nós iríamos padecer provas, nós iríamos passar por aflições. Então, você não precisa ficar, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Pai, por que? Não, amados. Deus, Ele nunca perdeu o controle sobre as coisas. Tudo sempre esteve ali, ó, na palma da mão dele. E Ele controlando tudo. Então não estranhe se você passar por um momento de prova, por um momento de luta. Porque Deus está cuidando desse momento, Deus está cuidando de você e Ele não vai deixar você padecer ao ponto de perder a salvação, de você ao ponto de negar a fé. Às vezes as provações, as lutas, elas servem para fortalecer a nossa fé e nos aproximar de Deus. Essa é a visão que precisamos ter. E aí no versículo 12 ele diz, mas alegrai-vos por ser participantes das aflições de Cristo. Olha só como é que a gente tem que viver. É uma vida de louco. O evangelho para o mundo é loucura. Então nós vivemos uma vida de louco para eles. Porque o que está nos ensinando aqui a palavra de Deus é o seguinte, amados. Olha, você está passando por prova ardente, ou ardente prova. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também, aí vem a recompensa. Você está alegre na prova, você está alegre na dificuldade, você está alegre na situação que você está vivendo, de luta, mas aí vem a recompensa, para que também, na revelação da sua glória, vós regozijeis e se alegreis. Se alegrem, desculpa. Então, amados, há um regozijo, há um refrigério para a nossa alma quando nós passamos por essas lutas e reconhecemos a nossa condição de servos de Deus. Nos colocamos no mesmo lugar, né, com a mesma mente de Cristo, de sofrer pelo Evangelho. Amém? O Evangelho tem muita bênção também. Não estou dizendo que o Evangelho é só luta, só prova, não. Vai vir as provas, vai vir as lutas, mas vem as bênçãos também, porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Amém? Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, ou sois perseguidos, caluniados, né?
porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Só um minutinho que... Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, quanto a eles, e ele, sim, blasfemando, mas quanto a vós, é glorificando. Olha, de novo, vou ler de novo para ficar mais... Se pelo nome de Cristo vós sois caluniados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Pedro está dizendo que o mundo, ele tem blasfemado contra Deus, mas quanto a nós, Deus tem sido glorificado. Esse é o nosso papel, esse é o nosso diferencial. Tá? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com que se entregue a negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, o que nós temos visto na nossa sociedade? Pedro está destacando o seguinte: olha, tem muita gente hoje sofrendo. Por quê? Porque é homicida, porque é ladrão, porque é corrupto, né? E o que nós mais vemos no nosso país, infelizmente, é corrupção. E tem pessoas padecendo por essa situação. Nós temos até um exemplo muito forte no meio evangélico de uma pessoa de muita influência no país, e andava pelas igrejas, subindo em púlpitos, até mesmo pregando, e até bem pouco tempo estava presa por corrupção. Então a gente, o que Pedro está dizendo para a gente aqui é o seguinte: se você está sofrendo por essa situação, olha, não tem jeito, mas se você está padecendo perseguição, calúnia, difamação por causa do Evangelho, porque você é crente, amados, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque você está fazendo a sua parte. O diabo está furioso contigo e ele levanta pessoas para fazer essa perseguição a você. Então que nós possamos ter essa mente de padecermos como cristão e não se envergonhar, mas glorificar a Deus, porque nós estamos dando frutos. Tem um ditado popular que diz que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Seguindo aqui, porque já é tempo que começou o julgamento pela casa, pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Amados, Pedro está falando o seguinte: olha só, todos vão passar por um julgamento justo e rigoroso. E aí Pedro está dizendo o seguinte: olha a seriedade do negócio. Deixa eu ver aqui na outra versão aqui. Cadê? Não, estou olhando o capítulo errado. Aqui. Isso, na Bíblia a mensagem. Chegou a hora do julgamento, e ele começará pela própria família de Deus. Quem é a família de Deus? Eu e você. Você não faz parte da família de Deus? Eu e você somos família de Deus. Somos os primeiros da fila. Se começa conosco, imagine como será para aqueles que rejeitam a majestade de Deus. Se os bons, olha o peso dessa palavra que Pedro deixa para nós, amados. Se os bons quase não resistem. Jesus diz que o caminho é estreito, que o caminho é apertado, que a porta é estreita. Jesus fala isso. E são poucos os que passam por essa porta. Olha a palavra, a revelação de Jesus para nós. E aí Pedro diz: olha, se os bons quase não resistem, o que será reservado para os maus? E então, amados, nós vamos passar pelo grande trono, o grande trono branco, o julgamento, e ali serão contados ali as nossas falhas, as nossas obras,
aquilo que nós fizemos para Deus. Você não está sendo salvo pelas obras, tá? Não confunda, você que está me assistindo, que não conhece a palavra de Deus um pouco mais em profundidade. Eu não estou dizendo que você é salvo pelas obras. Você é salvo por Cristo Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. É ali que, quando você aceita Jesus, declara Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo ali. Mas nós vamos ser julgados pelos nossos atos aqui. E aí Pedro diz, se os bons quase não resistem, amados, o que está reservado para os maus? E aí, finalizando, o último versículo aqui. Então, deixa eu achar aqui. Portanto, versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem. Ou então ele vai dizer assim na outra versão, então, se vocês acham que a vida está difícil, porque está fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos, confie nele. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Que você possa nessa manhã receber essa palavra como admoestação da sua vida. Que você possa nessa manhã entender que nós precisamos viver revestido com essa mente de Cristo, que nós vamos padecer pelo Evangelho. Nós vamos receber muitas bênçãos, amados. Nós vamos receber muitas bênçãos. Deus tem prazer em abençoar os seus, mas nós vamos ser perseguidos. E o tempo tem se apertado. E o tempo está muito, muito, muito próximo. No versículo 2, Pedro diz, porque o tempo que vos resta. E no versículo 7 ele diz, já está próximo o fim de todas as coisas. Que você possa nessa manhã ter o entendimento que Cristo te chamou para uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Buscando a santidade dia após dia. Quarta-feira eu falei sobre isso. A santificação, ela não é como a salvação. A salvação é uma decisão que você toma uma única vez. A santificação é um processo dia após dia, que nós precisamos passar por ele. E que você nessa manhã, você possa ter entendido essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Esse ensinamento sobre essa passagem, que você possa guardar, amados, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Eu sei que você vai passar por lutas, mas você vai ser muito abençoado. E o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.